Agora vamos de entrevista com um currículo extenso. Ela é graduada em psicologia, tem especializações em direito civil, penal, processual e ainda marca a história recente como a primeira juíza a integrar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Doutora Quitéria Vieira, seja muito bem-vinda ao Ver Mais, que bom recebê-la. Obrigada, Vanessa. É uma satisfação enorme estar aqui e ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais com você e com todos os nossos telespectadores. Agora, desembargadora do Sim. TJ Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho dessa caminhada sua, porque é recente a sua posse, né, como desembargadora, mas como foi chegar até lá? A posse recente foi como desembargadora substituta, né? O nome do cargo é juíza substituta de segundo grau. A posse como desembargadora titular vai ser dia 27 de novembro. Ah, ainda vai acontecer, Isso, que maravilha. Ainda não aconteceu, houve a promoção, mas a posse vai ser no próximo dia 27, onde inclusive serão empossados 11 desembargadores novos, né? Dentre eles 3 mulheres. É importante que se diga que as mulheres estão cada vez mais ocupando espaços, como deve ser naturalmente na vida, né? Então estou bem feliz por isso. Você é a primeira mulher de Blumenau a se tornar uma desembargadora no TJ. Sim, oriunda diretamente de Blumenau, acho que essa é a referência que tem sido feita, né? Nós tínhamos até então, de um quadro de 96 desembargadores, nós tínhamos 17 mulheres. Esse quadro aumentou para 108 e agora nós temos 20 mulheres, porque como eu disse, 3 desses 11, 3 novos são mulheres. O percentual, que era 17,70, agora aumentou para 18,50, ou seja, temos 3 novas mulheres e aumentamos menos de 1 ponto percentual. E a grande diretriz que o CNJ traçou na política de paridade de gênero é que os tribunais do Brasil inteiro contem mais com a presença feminina na sua composição. E para isso, até que nós cheguemos, como Brasil, em todos os estados, ao patamar de 40% de mulheres, há uma política afirmativa que, de alguma forma, alternando as promoções de merecimento entre listas mistas com homens e mulheres e listas exclusivas de mulheres, facilita então esse acesso para que as mulheres ascendam ao tribunal sem que tenha uma demora de longos anos, como nós temos visto acontecer na história do nosso país. Se não tivesse esse caminho, esse olhar, teríamos só homens? Teríamos 11 homens. 11 homens tomando posse em Santa Catarina no próximo dia 27. Sim, nenhuma mulher estaria ali. Então, isso é muito bom porque abre oportunidades para as mulheres que hoje estão na área do direito, que queiram trilhar esse caminho. E explica pra gente o que faz uma desembargadora. O trabalho do desembargador, que atua então no Tribunal de Justiça, está na segunda instância. A gente chama de primeira instância, que são as comarcas, que ficam distribuídas pelo estado todo. Nós temos aproximadamente 113 comarcas no estado todo, que é onde ficam os juízes de primeiro grau. Quando o juiz de primeiro grau, como por exemplo o juiz de Blumenau, prolata uma sentença ou uma decisão interlocutória, enfim, alguma decisão em relação à qual a parte não se conforma, então ela quer se insurgir contra aquela decisão, ela recorre. Esse recurso é encaminhado para a instância seguinte, que no caso seria o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça. Lá nós, então, desembargadores, analisamos em colegiado, e essa já é uma diferença do trabalho do juiz de primeiro grau, que era um trabalho para mim solitário, né? Todos nós, juízes, atuamos de modo isolado quando prolatamos uma sentença. No segundo grau, nós trabalhamos em colegiado. Então, o que o tribunal faz é reanalisar as decisões prolatadas no estado todo e, a partir dos argumentos trazidos pela pessoa no recurso, que pode ser um agravo de instrumento, uma apelação, dependendo da natureza da decisão, essa decisão será mantida ou alterada a depender do que aquele colegiado vai entender. E esses processos revisados, digamos assim, são de todo o estado. Hoje, você mesmo representando Blumenau, né, saindo de Blumenau, hoje já em Florianópolis, né, a senhora cuida de todos os processos de todo o estado. Nós recebemos processos do estado todo. E esse tem sido outro grande aprendizado, receber processos da região oeste, da região centro-oeste, enfim, o nosso estado é muito rico e ele tem características culturais, características econômicas bem diferenciadas. Então tem sido também uma oportunidade de me aproximar um pouco mais de todas as regiões do estado. Eu gosto sempre quando as pessoas vêm aqui no Ver Mais, que se apresentem e possam falar um pouco da sua história, porque eu estava vendo, você
de Umuarama, no Paraná, né? A senhora começou a sua jornada na área da advocacia, como advogada, mas depois, aos 40 e poucos anos, resolveu fazer psicologia, isso mesmo? Isso mesmo. E foi agregando muito ao seu currículo até chegar desembargadora. Qual é a mensagem para quem hoje está estudando, se profissionalizando, buscando também esse reconhecimento, né? E ter outros cargos? Olha, Vanessa, é tão interessante que essas experiências grandiosas de vida como essa pela qual eu estou passando me remete sempre a uma grande reflexão de vida. E você falando, eu me recordava do tempo em que eu era uma acadêmica de direito, né? Muito jovem, entrei na faculdade com 15 anos, tínhamos muitas dificuldades financeiras, inclusive para pagar a mensalidade. Então, assim, passei por todo esse processo. E durante a faculdade eu hesitava, eu tinha um pouco de receio de olhar para aquele sonho de ser juíza e assumi-lo publicamente. Então eu demorei a dizer para mim mesma e para o mundo que eu queria ser juíza. E inspirada em outros exemplos de colegas que fizeram esse caminho, eu pensei, puxa vida, mas por que não tentar? Então, quando você pergunta sobre a dica, eu diria antes de mais nada, identifique o que faz o seu coração pulsar. Porque quando nós estamos na nossa essência verdadeira, no nosso modo espontâneo e não tentando atender expectativas alheias, a gente acessa a nossa potencialidade máxima. E a minha sempre foi uma sinalização de que seria no campo da justiça, porque a injustiça é algo que me sensibiliza. E foi assim que eu iniciei a experiência pela advocacia. Olhei para esse sonho da magistratura, encarei, segui em frente. Então a gente precisa acreditar e persistir, enfrentando o que tiver de vir, porque a vida é um grande desafio. Quer você assuma seus sonhos, quer não, você vai ter muitos desafios. E assim foi acessando a magistratura. Dentro da magistratura também encontrando o meu modo de ser juíza, né? E eu costumo dizer que você tem o jeito Vanessa de ser jornalista, eu tenho o meu jeito Quitéria de ser juíza. E é claro que a gente se inspira em outras histórias, outras grandes mulheres e grandes homens profissionais, mas nós vamos ter o nosso jeito de ser. E nesse meu jeito de ser, a humanidade está muito presente e eu acho que foi isso que fez com que eu me aproximasse tanto da pauta da mediação, que é o modo como a gente resolve os conflitos ou incentiva as pessoas a resolverem seus conflitos pela via do diálogo, e a pauta das mulheres também, porque eu acho que nada é o acaso. E a construção que a gente está fazendo de um capítulo depois do outro serve para mostrar para as mulheres que estão vindo e como que há um caminho pela frente em direção ao horizonte que você escolheu, assim como talvez o acesso meu ao horizonte que eu escolhi se deva ao trabalho de tantas outras mulheres que nos antecederam e que abriram as oportunidades que a gente encontra hoje. E a senhora percebeu uma comemoração coletiva feminina também, especialmente na sua posse como desembargadora substituta lá em julho e agora também, né, prestes a tomar posse oficialmente? Sabe que essa emoção foi muito verdadeira e genuína, assim, por perceber o quanto a sociedade abraçou essa conquista como sendo nossa, né? E na época eu estava assumindo como juíza substituta de segundo grau, portanto como meramente substituta, e eu vi na reação da sociedade um acolhimento tão grande que me emocionou, assim, me tocou profundamente. E agora então que eu ascendo na condição de desembargadora como titular, para mim é como se fosse um ritual de passagem, né? Porque eu já estou vivendo essa experiência lá, mas sinto estar representando muitas outras mulheres, do mesmo modo como eu me sinto representada pelas que me antecederam e pelas que estão lá. Hoje, como eu disse, são 17, com as 3 que estão chegando, são 20 mulheres que já permitem mostrar a presença feminina num espaço de justiça tão restrito, né? Como tão restrito mesmo. E é importante tê-la aqui no Ver Mais, explicando mais sobre a função da desembargadora, até do próprio TJ Santa Catarina. E nos bastidores você me contava, eu te perguntei sobre quais áreas, né? Você iria atuar lá. Quais áreas? Tem algumas novidades, né, agora? Sim. Recentemente, com a criação desses 12 cargos de desembargadores, que são esses que estão sendo providos agora, com exceção daqueles que são reservados ao 5º Constitucional, que serão providos em breve. Mas então, foram criadas 3 câmaras, uma criminal e 2 de família. Essas 2 câmaras de família vão absorver matérias especializadas, portanto, da área do direito de família, infância e juventude e registros públicos e também sucessões.
Ou seja, serão duas câmaras que vão abordar matérias extremamente sensíveis. Muito. Questões que envolvem conflitos familiares, que envolvem isso. adoção. Isso. É difícil imaginar que uma matéria que exija tanta sensibilidade como o destino de uma criança, sabe? Tem muitas questões muito sensíveis no campo do direito de família e da infância, julgadas entre tantas demandas cíveis, onde nós julgamos com uma velocidade estrondosa, sim, porque a produtividade realmente é muito alta. Então agora, com a criação de duas câmaras especializadas, percebo que nós damos um espaço a essa sensibilidade que numa Câmara de Família vai ter a sua razão de ser. Tenho certeza que Blumenau Vale se orgulha muito de ter uma representante lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Obrigada pela presença aqui no Ver Mais, servindo de inspiração, de exemplo para outras mulheres, para outros profissionais que queiram trilhar esse caminho tão bonito na área da justiça. Obrigada. Obrigada, Vanessa, e obrigada a toda a sociedade. Eu digo que essa é uma história que começou muito antes de nós, e nós temos um papel importante no momento histórico que cada uma de nós, indistintamente, independentemente do papel que ocupamos na sociedade, estamos escrevendo e deixando para as próximas gerações. Obrigada pela oportunidade dessas reflexões. Obrigada, até a próxima. Doutora Quitéria Vieira, então desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até a próxima.